Pense e enriqueça. Esta é uma adaptação do livro de Napoleão Hill. Introdução. O homem que pensou sua maneira para se tornar sócio de Thomas A. Edison. Este livro é diferente de qualquer outro. Ele não é apenas um manual sobre riqueza, nem apenas um guia sobre sucesso pessoal. É, antes de tudo, um mapa da mente humana, mostrando como o pensamento, quando direcionado com propósito e persistência, pode transformar completamente a vida de uma pessoa. A base desta obra foi construída a partir de mais de 20 anos de pesquisa. Napoleão Hill entrevistou centenas de homens e mulheres de sucesso, industriais, inventores, líderes e empreendedores que moldaram a história. Entre eles, nomes como Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie, Graham Bell e muitos outros. O que todos tinham em comum não era a sorte, nem herança, nem um talento inato e exclusivo. O que os unia era um padrão de pensamento, uma mentalidade definida, firme e disciplinada, capaz de transformar sonhos em realidade. A filosofia de Hill parte de uma ideia central. Tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas para que isso aconteça, não basta apenas desejar. É preciso unir desejo ardente, fé inabalável, persistência incansável e ação organizada. E para ilustrar essa verdade, Hill abre sua obra com a história de um homem comum, que se recusou a aceitar limitações, Edwin C. Barnes. O sonho de Barnes. Barnes tinha um desejo que consumia sua alma, queria se tornar sócio de Thomas Edison. Não queria apenas trabalhar para ele, não buscava apenas um emprego, sua meta era clara, definida, quase uma obsessão. No entanto, havia obstáculos enormes. Barnes não tinha dinheiro para a viagem, não tinha contatos, não tinha formação técnica. Aos olhos do mundo, sua ambição era absurda. Mas ele tinha algo que compensava todas as desvantagens, um propósito definido e um desejo ardente. Movido por essa chama interior, Barnes embarcou em um trem de carga e percorreu centenas de quilômetros até chegar ao escritório de Edison. Apresentou-se com firmeza, sem desculpas, sem lamentações. Declarou que estava ali para trabalhar com Edison, e, mais cedo ou mais tarde, tornar-se seu parceiro. Edison, impressionado pela intensidade em seu olhar, deu-lhe uma oportunidade, ainda que modesta, um emprego simples, com baixo salário. Barnes não reclamou. Pelo contrário, ele sabia que aquele era apenas o primeiro passo. O tempo passou. Anos se sucederam. Barnes desempenhava tarefas comuns, mas nunca abandonava seu sonho. Mantinha vivo em sua mente o propósito inicial, até que o momento certo chegou. Quando Edison lançou ao mercado uma nova invenção, a máquina de ditado, poucos acreditaram em seu potencial. Mas Barnes viu ali a chance que esperava. Convenceu Edison a permitir que ele fosse o responsável pela venda do produto. Com dedicação e entusiasmo, transformou o fracasso em sucesso estrondoso. A partir desse episódio, Barnes tornou-se não apenas um vendedor, mas o parceiro que sempre sonhou ser. A lição por trás da história. A história de Edwin C. Barnes ensina que os pensamentos, quando alimentados por um desejo ardente e sustentados pela persistência, inevitavelmente encontram um caminho para se transformar em realidade. Barnes não sabia como, nem quando, nem de que maneira se tornaria sócio de Edison. Mas sabia o que queria, e essa clareza foi suficiente para guiá-lo. Quantas vezes, ao longo da vida, desistimos de nossos sonhos porque não vemos as condições ideais? Esperamos ter dinheiro, contatos, oportunidades perfeitas. Barnes nos mostra que o essencial não são os recursos externos, mas o fogo interno. 3 pés do ouro. Outra história contada por Hill reforça o mesmo princípio. A experiência do tio de rua o Darby que buscava riqueza através da mineração de ouro. Após encontrar uma veia promissora, investiu tempo e dinheiro. Porém, quando a linha de ouro desapareceu, desistiu, acreditando que tudo estava perdido. Vendeu seus equipamentos por preço de sucata a um comprador, que, consultando um engenheiro especializado, descobriu que a veia não havia acabado. Estava apenas a 3 pés de distância do ponto onde pararam de perfurar. O comprador ficou rico. O tio de Darby, não. A lição é clara.
muitas pessoas desistem justamente quando estão prestes a alcançar a vitória. O fracasso temporário derruba os fracos, mas serve como combustível para os perseverantes. Darby, aprendendo com o erro do tio, aplicou essa lição em sua carreira de vendedor de seguros. Descobriu que a palavra não significava fracasso, mas apenas uma oportunidade de insistir com mais determinação. Essa mentalidade o levou ao sucesso. Uma lição de 50 centavos. Certa vez, Darby presenciou uma cena marcante em um moinho. Uma garotinha pediu 50 centavos ao seu tio, que a dispensou bruscamente. Mas ela não desistiu. Ficou firme, repetindo o pedido com coragem. A cada negativa, aumentava sua determinação. Até que, finalmente, o tio, irritado, cedeu. Esse episódio mostrou a Darby o poder da persistência. A ousadia daquela criança se transformou em uma lição de vida: nunca recuar diante da resistência. O mestre do seu destino. Napoleão Hill enfatiza: cada ser humano é mestre do seu destino, capitão da sua alma. Não é a sorte, nem as circunstâncias externas, que definem o futuro, mas a qualidade dos pensamentos que alimentamos diariamente. A mente humana é como um imã, que atrai para si aquilo que mais ocupa seus pensamentos. Se cultivamos ideias de fracasso, de dúvida e de medo, atrairemos exatamente isso. Se, ao contrário, mantivermos foco, clareza e confiança, criaremos condições para transformar objetivos em realizações. O domínio sobre o destino econômico, social e pessoal depende dessa compreensão. E os princípios que serão apresentados nos próximos capítulos têm exatamente esse propósito: guiar o leitor a substituir uma mentalidade de fracasso por uma mentalidade de sucesso. Pensamentos finais da introdução. O caminho para a riqueza e o sucesso começa dentro da mente. Não importa quão escassos sejam os recursos materiais de partida. Se existe um desejo ardente e uma disposição inabalável para lutar por ele, as circunstâncias se moldam de acordo. A determinação de Ford, a ousadia de Edison, a visão de Carnegie, todos eles começaram sem garantias. O que possuíam era a confiança de que poderiam vencer. Este livro é um guia para quem deseja seguir pelo mesmo caminho. Ao longo dos próximos capítulos, cada princípio será explicado em detalhes, com exemplos reais, para que você possa aplicá-los diretamente em sua vida. Prepare-se, esta não é apenas uma leitura, mas uma viagem de transformação pessoal, que poderá fazer de você o verdadeiro mestre do seu destino. Capítulo 1. Desejo, o ponto de partida de toda realização. Tudo começa com o desejo. Não um desejo vago, passageiro ou tímido, mas um desejo ardente, intenso, incontrolável. O desejo verdadeiro é a centelha que acende a chama da realização. Ele é o ponto de partida de todas as conquistas, a raiz de toda a grandeza humana. Napoleão Hill deixa claro: simplesmente querer não basta. Desejar uma vida melhor, pensar em riquezas ou sonhar com sucesso, sem uma determinação firme, é como acender um fósforo em um vendaval, ele se apaga antes de iluminar o caminho. O desejo capaz de criar riquezas precisa ser transformado em obsessão, em propósito definido, em algo que domina os pensamentos e guia todas as ações. A história de Edwin C. Barnes, já apresentada na introdução, é retomada aqui como exemplo vivo. Barnes não queria apenas trabalhar com Edison, ele queria ser parceiro de Edison. Seu desejo não era um simples capricho, mas uma visão cristalina. Ele sacrificou comodidades, abandonou desculpas e enfrentou a incerteza. Passou anos em funções humildes, mas nunca perdeu de vista seu objetivo. Seu desejo sustentava, mesmo quando nada indicava que teria sucesso. O desejo ardente é o que separa os que apenas sonham dos que realizam. Quem cultiva essa chama não encontra justificativas para desistir, encontra razões para persistir. Desejo x vontade. Hill distingue desejo de vontade. Desejar é querer algo intensamente, ter vontade é apenas uma intenção fraca, que se dobra diante das dificuldades. Desejos superficiais morrem diante dos primeiros obstáculos. Desejos ardentes, ao contrário, transformam a mente em um imã irresistível que atrai as oportunidades certas. Os 6 passos para transmutar o desejo em riqueza.
Napoleon Hill oferece um método prático para transformar o desejo em resultados concretos. São 6 passos que devem ser seguidos com disciplina. Defina exatamente quanto dinheiro deseja possuir. Não basta dizer quero ser rico. É preciso estabelecer um valor específico. A mente precisa de metas claras para trabalhar. Determine o que pretende dar em troca dessa riqueza. Nada vem de graça. Para conquistar riquezas, é necessário oferecer algo de valor: trabalho, ideias, tempo, esforço ou conhecimento. Estabeleça uma data definida para alcançar seu objetivo. Um sonho sem prazo é apenas fantasia. O tempo cria senso de urgência e orienta a ação. Crie um plano detalhado de ação. Mesmo que não esteja pronto ou completo, é essencial começar. Ajustes podem ser feitos no caminho, mas o primeiro passo precisa ser dado. Escreva claramente, em uma declaração concisa, o valor que deseja, o prazo, o que dará em troca e o plano para alcançá-lo. Leia essa declaração em voz alta, 2 vezes por dia, ao acordar e antes de dormir. Enquanto lê, visualize mentalmente já estar de posse da riqueza. Sinta a emoção da conquista como se fosse real. Esse ritual diário alimenta a mente subconsciente, grava a meta na imaginação e mantém o desejo vivo até que se torne inevitavelmente realidade. O exemplo do filho de Hill. Napoleon Hill compartilha uma experiência pessoal profunda: o nascimento de seu filho sem ouvidos. Os médicos afirmaram que ele jamais ouviria ou falaria. Mas o pai recusou-se a aceitar esse destino. Alimentou, dentro de si, um desejo ardente de que seu filho fosse capaz de ouvir e se comunicar. Ao longo dos anos, esse desejo moldou suas atitudes. Hill falava com o filho como se ele pudesse ouvir, acreditava em sua recuperação e buscava meios de ajudá-lo. Mais tarde, o menino conseguiu não apenas ouvir, mas também falar, utilizando aparelhos auditivos especiais. Tornou-se independente, bem-sucedido e provou que o desejo humano pode desafiar até mesmo as leis da natureza. Essa história reforça que o desejo aliado à fé é capaz de transcender limitações aparentemente intransponíveis. O desejo ultrapassa a natureza. Quando o desejo é acompanhado pela crença sincera, ele não conhece barreiras. É como uma força invisível que abre caminhos onde antes havia paredes. Inúmeros exemplos de homens e mulheres bem-sucedidos mostram que as maiores conquistas surgiram de desejos quase impossíveis. O desejo ardente é o motor da imaginação, a fonte da persistência, o alimento da coragem. Sem ele, nenhuma ideia sobrevive. Com ele, até os mais ousados sonhos encontram meios de se realizar. O comprometimento total. Hill compara o comprometimento com o de um guerreiro que, ao desembarcar em território inimigo, ordena queimar os navios para impedir a retirada. Sem opção de fuga, só resta lutar até vencer. Assim também deve ser o desejo por riqueza ou sucesso. Não pode haver um plano B de desistência. Quem deixa uma porta aberta para a fuga jamais alcança a vitória. O desejo ardente exige entrega total. Desejo como força criadora. O desejo não é apenas uma emoção, é uma força criadora. Ele mobiliza a imaginação, desperta ideias e orienta decisões. A mente, guiada por um propósito claro, atrai circunstâncias, pessoas e recursos que parecem surgir como coincidências, mas que, na verdade, são respostas ao poder do pensamento concentrado. Exemplo prático de aplicação. Imagine que você deseja abrir um negócio próspero. Se o desejo é ardente, você não se limitará a pensar vagamente nisso. Você estabelecerá um valor específico de lucro, definirá em quanto tempo pretende alcançar, planejará cada ação, buscará conhecimento, sacrificará horas de lazer para estudar ou trabalhar, e lerá diariamente sua meta escrita, visualizando-a como realidade. Ao fazer isso, cada obstáculo será interpretado não como barreira, mas como degrau. Cada revés será combustível. Assim, o desejo inicial se transforma em obsessão positiva, que impulsiona sua mente e seu corpo em direção ao objetivo, até que o sucesso se torne inevitável. Conclusão do capítulo. O desejo ardente é a base de toda conquista. É ele que separa os vencedores dos que apenas sonham. Quando aliado à fé, à persistência e a um plano definido, transforma-se em poder irresistível.
A lição é clara. Não basta querer, é preciso desejar com intensidade. Não basta imaginar, é preciso agir com disciplina. Não basta sonhar, é preciso comprometer-se integralmente. Se você deseja riquezas, sucesso ou realização, comece cultivando em seu coração um desejo ardente. Alimente-o diariamente com fé, visualize-o como já realizado e haja com determinação. Este é o primeiro passo rumo à riqueza. Capítulo 2. Fé, a visualização e a crença na realização do desejo. A fé é a pedra angular de toda realização. Sem ela, o desejo é apenas uma chama instável, prestes a se apagar. Com ela, o desejo se transforma em força criadora, capaz de mobilizar a mente consciente e subconsciente, de influenciar pensamentos e de gerar ações consistentes. Napoleão Hill descreve a fé como um estado da mente que pode ser induzido e fortalecido pela repetição da autossugestão. Ninguém nasce com fé inabalável, ela é cultivada como se cultiva um músculo. E, quanto mais exercitada, mais poderosa se torna. A fé não é apenas crença religiosa ou esperança vaga em forças invisíveis. É uma atitude mental positiva que se apoia na convicção de que tudo que a mente conceber e acreditar pode ser realizado. A mente subconsciente como campo de fé. A mente subconsciente não questiona, não duvida, não distingue o verdadeiro do falso. Ela aceita o que lhe é repetidamente apresentado pela mente consciente e age de acordo. É nesse ponto que a fé se torna vital. Quando repetimos constantemente declarações positivas sobre nossos objetivos, impregnamos o subconsciente com a convicção de que já somos capazes de conquistá-los. E, em resposta, ele molda nossos pensamentos, hábitos e comportamentos em direção ao resultado esperado. Da mesma forma, se alimentarmos o subconsciente com medos, dúvidas e pensamentos negativos, ele também os aceitará e transformará em realidade. A fé, portanto, pode ser usada como uma força construtiva ou destrutiva, dependendo daquilo que escolhemos acreditar. A autossugestão como alavanca. O elo entre desejo e fé é a autossugestão. Ao repetir diariamente, em voz alta e com emoção, uma declaração clara do que queremos alcançar, alimentamos o subconsciente com imagens e emoções que constroem a fé. Não se trata apenas de palavras mecânicas, mas de sentir intensamente o que se diz. A repetição acompanhada de emoção cria convicção. E a convicção repetida se transforma em fé. Exemplos de fé em ação. Napoleão Hill compartilha inúmeras histórias de pessoas que, através da fé em seus objetivos, conquistaram feitos extraordinários. Thomas Edison, Henry Ford e tantos outros líderes industriais não nasceram com riquezas ou privilégios especiais. Mas todos cultivaram a fé em sua visão, mesmo quando eram ridicularizados ou ignorados por aqueles ao seu redor. Edison fracassou milhares de vezes antes de inventar a lâmpada elétrica. Cada falha era interpretada não como derrota, mas como aprendizado. Ford foi ridicularizado por insistir em criar um motor de 8 cilindros quando engenheiros diziam que era impossível. Sua fé inabalável no projeto levou à criação de um dos motores mais duradouros da indústria. Esses exemplos mostram que a fé é uma força prática, não apenas um conceito abstrato. O poder da fé sobre a mente. A fé cria uma vibração positiva que ressoa em todo o ser humano. Quando você acredita em sua capacidade de conquistar algo, essa convicção transparece em sua voz, em seus gestos, em seu olhar. As pessoas ao redor sentem essa energia e respondem a ela. Essa força atrai aliados, oportunidades e circunstâncias que parecem coincidências, mas que na realidade são manifestações da mente em sintonia com o objetivo. Do mesmo modo, a falta de fé se manifesta em hesitação, insegurança e pessimismo, afastando oportunidades e aliados. Construindo a fé. Napoleão Hill ensina que a fé pode ser construída por meio de 3 passos principais. Afirmações repetidas, repetir diariamente declarações positivas sobre sua meta até que se tornem convicções. Visualização emocional, associar imagens vívidas e emoções fortes às afirmações, criando experiências mentais tão intensas quanto a realidade. Ação consistente, reforçar a fé com atitudes concretas que confirmem sua crença, mesmo que pequenas,
todos os dias. Assim, a fé deixa de ser apenas uma ideia e se transforma em hábito. O medo como inimigo da fé. Se a fé é a força construtiva, o medo é sua antítese. Hill identifica o medo como o maior inimigo do ser humano, responsável por paralisar mentes e destruir sonhos. O medo de fracassar, o medo da crítica, o medo da pobreza, todos eles corroem a confiança e impedem o florescimento da fé. Por isso, cultivar a fé significa também combater ativamente os medos. Substituir pensamentos de dúvida por afirmações de confiança. Substituir imagens de fracasso por visões de vitória. A fé e o desejo. No capítulo anterior, vimos que o desejo é o ponto de partida de toda realização. Mas sem fé, o desejo não passa de esperança frágil. É a fé que dá vida ao desejo, que o transforma em obsessão positiva e o mantém aceso diante das dificuldades. Desejo sem fé gera frustração. Desejo com fé gera conquistas. O impacto da fé no sucesso financeiro. Muitas pessoas acreditam que a fé é um conceito distante do mundo material. Hill demonstra o contrário. A fé é essencial para a criação de riqueza. Quando um empreendedor acredita sinceramente em sua ideia, essa crença o impulsiona a perseverar, mesmo diante da descrença dos outros. Essa mesma fé convence investidores, inspira equipes e abre portas que, de outra forma, permaneceriam fechadas. Por outro lado, aqueles que duvidam de si mesmos transmitem insegurança, afastando oportunidades e parceiros. Exemplo prático de aplicação. Imagine que você deseja alcançar independência financeira. Se seu desejo for apenas superficial, você se deixará abater pelo primeiro obstáculo, falta de capital, críticas, dificuldades do mercado. Mas se cultivar a fé, você começará cada dia com a convicção de que seu objetivo é possível. Repetirá em voz alta sua meta, sentirá a emoção da conquista, visualizará os resultados e agirá como se já estivesse no caminho certo. Mesmo quando os resultados demorarem a aparecer, sua fé manterá a chama acesa. E, com o tempo, as ações consistentes guiadas por essa crença gerarão o sucesso que deseja. Fé como antídoto para as dificuldades. A vida inevitavelmente trará contratempos. Mas a fé é o antídoto que impede que esses obstáculos se transformem em derrotas definitivas. Quem acredita continua, quem duvida recua. Quem tem fé vê cada desafio como lição. Quem não tem vê cada desafio como prova de que não vale a pena insistir. A fé é, portanto, a diferença entre desistir no meio do caminho e perseverar até alcançar a vitória. Conclusão do capítulo. A fé é o elo vital entre desejo e realização. É ela que transforma pensamentos em convicções e convicções em ações. Cultivar a fé significa alimentar o subconsciente com afirmações positivas e repetidas. Visualizar com emoção os resultados desejados. Reforçar a crença com ações consistentes, todos os dias. Com fé, o desejo se transforma em poder criador. Sem fé, mesmo os sonhos mais belos se tornam apenas ilusões. Hill nos lembra, a mente humana atrai para si tudo aquilo que acredita com intensidade. Se você crê no fracasso, atrairá fracasso. Se crê no sucesso, atrairá sucesso. O segundo passo rumo à riqueza é, portanto, cultivar uma fé inabalável. Pois ela é o combustível que manterá seu desejo vivo até que se torne realidade. Capítulo 3. Autossugestão, o meio de influenciar o subconsciente. A mente humana é uma usina criadora. Ela recebe estímulos, interpreta, registra e projeta realidades. Mas, entre todos os poderes da mente, o subconsciente ocupa um papel central. Ele funciona como um campo fértil, que aceita e dá vida às sementes plantadas pela mente consciente. O método mais direto de influenciar esse campo é a autossugestão. Napoleon Hill define a autossugestão como o processo pelo qual uma pessoa alimenta sua mente subconsciente com pensamentos e instruções escolhidas deliberadamente. Esses pensamentos, quando repetidos com emoção e persistência, moldam crenças, hábitos e ações. Se o desejo é a semente e a fé é a água que o alimenta, a autossugestão é o ato de plantar repetidamente a mesma semente até que ela crie raízes profundas e produza frutos. O funcionamento da autossugestão.
A mente subconsciente não possui capacidade de raciocinar como a mente consciente. Ela não avalia se um pensamento é verdadeiro ou falso, útil ou prejudicial. Aceita qualquer impressão que receba de forma repetida, principalmente quando acompanhada de emoção. Isso significa que todo pensamento, seja positivo ou negativo, constante ou ocasional, deixa uma marca no subconsciente. Assim, quem alimenta a mente com preocupações, medo e dúvida, reforça esses estados. Já quem escolhe cultivar imagens de sucesso, riqueza e autoconfiança, fortalece a possibilidade de realizá-las. A autossugestão é, portanto, uma ferramenta de disciplina mental. É o canal pelo qual assumimos o controle daquilo que plantamos no subconsciente. Como usar a autossugestão? Napoleon Hill recomenda um processo prático e diário para aplicar a autossugestão. O objetivo é transformar um desejo definido em convicção absoluta, até que se torne parte integrante da personalidade. O método é simples, mas exige persistência e emoção real. Escolha um objetivo definido, uma meta financeira clara, específica e mensurável. Escreva uma declaração positiva, em forma de presente, como se o objetivo já tivesse sido alcançado. Por exemplo, eu possuo R$500 mil em minha conta, conquistados através de minha habilidade em negócios e investimentos. Repita em voz alta, 2 vezes ao dia, de preferência ao acordar e antes de dormir, lendo e sentindo intensamente cada palavra. Visualize com emoção, imagine-se já em posse do objetivo, experimente mentalmente a alegria, a segurança e o entusiasmo da conquista. Associe a fé, acredite firmemente no que declara. Se a crença ainda for fraca, continue repetindo até que a mente subconsciente a aceite como verdade. A força da autossugestão está na repetição persistente. A cada leitura, o subconsciente é impressionado mais profundamente, até que a meta se torne uma obsessão positiva. O papel das emoções. A simples repetição de palavras, de forma mecânica, não é suficiente. A emoção é o fator que dá vida às declarações. Imagine a diferença entre dizer friamente, vou ter sucesso, e declarar com convicção, sentindo cada palavra, eu já sou bem-sucedido, e minha riqueza aumenta a cada dia. A emoção grava a mensagem no subconsciente como uma marca indelével. Sem emoção, as palavras são apenas sons vazios. Com emoção, tornam-se força criadora. O ciclo de pensamentos positivos. Quando praticamos a autossugestão de maneira consciente, criamos um ciclo virtuoso. A declaração positiva, repetida com emoção, alimenta o subconsciente. O subconsciente responde moldando atitudes e atraindo circunstâncias compatíveis. Essas atitudes e resultados fortalecem ainda mais a crença consciente. A crença renovada leva a novas declarações ainda mais fortes. Assim, o processo se retroalimenta, e a fé cresce de forma contínua. O perigo da autossugestão negativa. Da mesma forma que podemos usar a autossugestão para construir riqueza e confiança, também podemos, inconscientemente, utilizá-la contra nós mesmos. Pessoas que repetem frases como eu nunca consigo, o dinheiro é difícil de ganhar, não sou bom o bastante, estão alimentando o subconsciente com sementes de fracasso. Essas ideias, repetidas com emoção de medo ou frustração, se enraizam e se transformam em realidade. É por isso que Hill alerta: cuidado com os pensamentos habituais. Eles são autossugestões constantes, mesmo quando não percebemos. O exercício prático de Hill. Para aplicar a autossugestão de maneira organizada, Hill propõe um exercício simples. Escreva um cartão ou folha com a sua declaração principal de objetivo financeiro. Guarde-o em um local onde possa vê-lo com frequência. Leia-o em voz alta, sentindo cada palavra, ao acordar e ao deitar. Visualize o dinheiro em sua posse, imagine-se utilizando-o para realizar seus planos e sonhos. Continue até que a visão seja tão vívida que você sinta como se já fosse real. Esse exercício, repetido diariamente, transforma o desejo em crença, e a crença em ação inspirada. Exemplos da autossugestão na vida real. A história está repleta de exemplos de pessoas que utilizaram a autossugestão, mesmo sem dar esse nome. Atletas de alto desempenho visualizam suas vitórias antes das competições,
repetem mantras de confiança e treinam a mente tanto quanto o corpo. Empresários de sucesso alimentam diariamente a crença em suas ideias, mesmo quando os outros duvidam. Pessoas que superaram dificuldades financeiras ou doenças graves relataram o poder de manter a mente focada em imagens de cura, prosperidade e realização. Todos, de forma consciente ou não, aplicaram o princípio da autossugestão. O elo entre autossugestão e fé. No capítulo anterior, aprendemos que a fé é construída pela repetição de pensamentos positivos. A autossugestão é justamente o mecanismo prático que permite essa repetição. Quando usamos a autossugestão de forma disciplinada, fortalecemos a fé. E, quando a fé cresce, reforçamos ainda mais o poder da autossugestão. Um alimenta o outro, até que a convicção se torne inabalável. A autossugestão como hábito de vida. Assim como escovar os dentes ou alimentar-se diariamente, a autossugestão deve ser praticada como um hábito constante. Ela é o alimento mental que mantém a mente saudável e direcionada. O sucesso não é fruto de um esforço ocasional, mas de hábitos consistentes ao longo do tempo. A autossugestão, quando praticada diariamente, molda a personalidade, fortalece a autoconfiança e cria uma nova realidade interior que inevitavelmente se manifesta no mundo exterior. Conclusão do capítulo. A autossugestão é o canal entre o desejo e a realização. É por meio dela que o subconsciente é programado para trabalhar a nosso favor. Para aplicá-la com eficácia, defina com clareza sua meta. Escreva uma declaração positiva, como se já tivesse alcançado. Repita diariamente em voz alta, com emoção. Visualize a conquista, sinta-a como real. Persista até que se torne convicção. Hill nos lembra que tudo que alimentamos ao subconsciente, ele aceita e transforma em realidade. Por isso, devemos escolher conscientemente as sementes que plantamos. Se cultivarmos pensamentos de riqueza, confiança e vitória, colheremos abundância. Se cultivarmos medo, dúvida e fracasso, colheremos escassez. O terceiro passo rumo à riqueza é, portanto, dominar a arte da autossugestão. Pois ela é a ferramenta que transforma o desejo ardente em uma força irresistível capaz de moldar o destino. Capítulo 4. Conhecimento especializado, experiências pessoais ou observações. O conhecimento é a matéria-prima da riqueza. Mas é necessário compreender um ponto fundamental. O simples acúmulo de informações gerais não leva, por si só, ao sucesso financeiro. O que realmente produz resultados extraordinários é o uso direcionado de conhecimento especializado, aplicado de forma prática e organizada em direção a um propósito definido. Napoleon Hill ressalta que a sociedade está repleta de homens e mulheres instruídos, com diplomas, títulos e certificados, mas que lutam para sobreviver financeiramente. Ao mesmo tempo, muitos indivíduos que não passaram pelas universidades alcançaram fortunas notáveis, justamente por entenderem como transformar conhecimento específico em ação lucrativa. Conhecimento geral versus conhecimento especializado. O conhecimento geral, por mais extenso que seja, pouco contribui para a geração de riqueza, a menos que seja canalizado através de planos organizados e aplicados a um objetivo claro. Uma biblioteca inteira pode estar repleta de volumes preciosos, mas, se esse conteúdo não for utilizado, não terá valor prático. Já o conhecimento especializado é direcionado, aplicável, relacionado a um propósito definido. É o tipo de saber que resolve problemas, cria soluções e serve de base para construir negócios e empreendimentos. Exemplo: um médico, um engenheiro ou um advogado não prosperam apenas porque estudaram. Prosperam quando aplicam sua formação a um campo específico, atendendo a uma necessidade real e cobrando adequadamente por isso. A importância da organização do conhecimento. Hill afirma que o conhecimento, em si, não é poder. O que realmente constitui poder é o conhecimento organizado, colocado em ação através de planos práticos. Uma pessoa pode saber muito sobre administração, economia ou tecnologia, mas se não usar esse conhecimento em direção a uma meta definida, ele permanecerá inerte. É como a eletricidade, até que seja canalizada por fios e dispositivos adequados, não ilumina, não aquece, não move máquinas. Do mesmo modo,
O conhecimento precisa ser direcionado, canalizado, utilizado. Caso contrário, permanece como uma força latente, sem impacto real. Como adquirir conhecimento especializado? O conhecimento especializado pode ser adquirido de várias formas, entre elas: experiência e prática pessoal, a aprendizagem direta no campo de atuação, através da tentativa, do erro e da observação. Experiências e habilidades de outras pessoas. Ninguém precisa dominar todos os conhecimentos por conta própria. É possível reunir especialistas que complementem nossas limitações. Cursos e instituições de ensino, escolas, faculdades, cursos técnicos e especializações fornecem saberes estruturados. Leitura e pesquisa organizada, livros, artigos, pesquisas científicas e tecnológicas. Treinamento e aprendizado contínuo. O desenvolvimento não termina com a formação acadêmica. O aperfeiçoamento constante é essencial. Hill ressalta que, na busca da riqueza, a maior parte dos grandes homens de sucesso não possuía todo o conhecimento por si mesmos. O que eles tinham era a sabedoria de se cercar de especialistas, formando aquilo que ele chama de mente mestra, tema de capítulo futuro. A história de Henry Ford. Um dos exemplos mais célebres de Hill é o de Henry Ford, fundador da Ford Motor Company. Ford tinha pouca instrução formal. Muitos críticos o acusavam de ser um homem ignorante. Certa vez, em um tribunal, advogados hostis tentaram ridicularizá-lo, perguntando sobre assuntos de cultura geral que ele não soube responder. Mas Ford replicou com clareza: "Por que eu deveria encher a mente com informações triviais, se passo a apertar um botão no meu escritório e ter à minha disposição homens capazes de me fornecer qualquer dado que eu precisar?" Essa resposta revela a essência do sucesso. Ford não precisava deter todo o conhecimento em sua mente. O que ele possuía era a capacidade de reunir e organizar o conhecimento especializado de outras pessoas em torno de um objetivo definido: a produção em massa de automóveis acessíveis. O resultado foi revolucionário. Ele não apenas construiu uma fortuna colossal, mas também transformou a indústria automobilística e o estilo de vida moderno. A era da informação e a especialização. Hill já previa, ainda na década de 1930, que a humanidade entraria em uma era em que a especialização seria cada vez mais necessária. Ele observava que, com o avanço tecnológico, ninguém poderia dominar todos os campos do conhecimento. Hoje, essa previsão é ainda mais verdadeira. A internet, a inteligência artificial, a biotecnologia e as ciências aplicadas se expandem em velocidade vertiginosa. O segredo, portanto, não é acumular informação indiscriminada, mas selecionar, organizar e aplicar o conhecimento certo no lugar certo. O poder do desejo em direcionar o conhecimento. O conhecimento especializado não gera riqueza automaticamente. É preciso um desejo ardente e um plano definido para aplicá-lo. Por exemplo, um advogado pode ter profundo conhecimento da lei, mas só alcançará destaque quando decidir especializar-se em uma área específica, atender a um nicho de clientes e aplicar suas habilidades de forma estratégica. Um cientista pode ter vasta informação, mas só fará descobertas úteis se direcionar suas pesquisas para resolver um problema concreto. É o desejo que canaliza o conhecimento e lhe dá direção. Sem desejo, mesmo a maior erudição permanece estéril. O papel da imaginação. Hill conecta o conhecimento especializado à imaginação. A imaginação criadora é a faculdade que transforma conhecimento em ideias práticas, em invenções, em negócios e inovações. O conhecimento, sem imaginação, é como tijolo sem arquiteto. Pode haver abundância de material, mas sem o projeto e a visão criativa, não se constrói nada. Por isso, o verdadeiro poder surge da união entre desejo definido, o combustível. Conhecimento especializado, a matéria-prima. Imaginação criadora, o arquiteto do plano. Aplicação prática, o plano de ação. Para colocar esse princípio em prática, Hill recomenda definir com clareza o objetivo, seja financeiro, profissional ou pessoal. Determinar que tipo de conhecimento especializado é necessário, técnicas, habilidades, informações específicas. Estabelecer como e onde adquirir esse conhecimento, cursos,
associações, livros, mentores, consultores. Organizar uma equipe de apoio, reunir pessoas com habilidades complementares. Aplicar o conhecimento em um plano de ação, direcionado, prático e persistente. O conhecimento como capital. Em tempos modernos, o conhecimento é uma forma de capital. Empresas pagam fortunas para obter informações privilegiadas, análises de mercado, estratégias de negócios. Pessoas com expertise em áreas específicas são altamente valorizadas. No entanto, Hill adverte, o conhecimento só se transforma em riqueza quando aplicado. Não basta acumular diplomas ou títulos. O que gera prosperidade é a ação baseada em um propósito definido. Conclusão do capítulo. O quarto passo rumo à riqueza é compreender que a instrução formal, por si só, não garante sucesso. O que realmente abre portas é o conhecimento especializado, aplicado a um objetivo claro e organizado em planos práticos. Para prosperar, não é necessário saber tudo. É preciso saber onde encontrar o conhecimento necessário e como usá-lo. Napoleão Hill nos convida a refletir. Você está acumulando informação por vaidade ou está direcionando conhecimento específico para a realização de seus objetivos? A diferença entre um intelectual pobre e um empreendedor milionário está justamente na aplicação prática do conhecimento especializado. Quem entende esse princípio passa a enxergar o saber não apenas como estudo, mas como ferramenta para construir riqueza, resolver problemas e transformar realidades. Capítulo 5. Imaginação, o laboratório da mente. A imaginação é o ponto de encontro entre o desejo e a realização. Napoleão Hill afirma que a riqueza começa na mente. Toda grande conquista, toda invenção, todo negócio bem-sucedido nasceu primeiro como um pensamento, uma visão, uma imagem mental. A imaginação é, portanto, o laboratório onde se criam ideias que, se cultivadas corretamente, podem se transformar em realidades extraordinárias. Hill divide a imaginação em dois tipos, a imaginação sintética e a imaginação criadora. Ambas desempenham papéis essenciais na construção da riqueza, mas cada uma funciona de maneira distinta e complementar. Imaginação sintética. A imaginação sintética refere-se à capacidade de combinar ideias já existentes para formar algo novo. É a habilidade de observar experiências, conhecimentos e informações, e reorganizá-las de maneira útil. Por exemplo, um inventor pode estudar motores existentes, técnicas de produção e materiais disponíveis. Através da imaginação sintética, ele combina esses elementos de formas inovadoras, criando algo que ninguém havia pensado antes. A imaginação sintética não exige genialidade inata, exige observação, estudo e a habilidade de conectar pontos de maneira criativa. Imaginação criadora. A imaginação criadora é diferente. Ela está relacionada à inspiração e intuição, muitas vezes recebida como flashes de insight ou ideias aparentemente espontâneas. Hill descreve-a como uma forma de comunicação com a inteligência infinita do universo, algo que vai além do conhecimento humano acumulado. Pessoas que desenvolveram a imaginação criadora conseguem ter ideias revolucionárias, criar inovações de impacto e descobrir soluções que parecem surgir do nada. Essa forma de imaginação exige, no entanto, preparo da mente. Somente aqueles que dominaram desejo ardente, fé inabalável e autossugestão conseguem acessar plenamente esse poder. O papel da imaginação na criação de riqueza. Hill explica que a riqueza não é simplesmente dinheiro. Riqueza é a realização de um desejo definido, traduzido em forma tangível. E a imaginação é o processo intermediário entre a ideia e a execução. Por exemplo, um empresário que deseja abrir uma rede de lojas não obtém sucesso apenas com dinheiro. Ele precisa imaginar o conceito do negócio, o design das lojas, o perfil dos clientes, estratégias de marketing e logística. Cada detalhe surge primeiro na mente, como uma construção mental antes da construção física. A imaginação é o laboratório mental onde ideias são testadas, refinadas e aprimoradas antes de serem aplicadas na realidade. A imaginação como ferramenta de planejamento. O planejamento é essencial para transformar ideias em ação. Hill reforça que o plano organizado,
quando combinado com imaginação e conhecimento especializado, cria poder imbatível. A imaginação permite visualizar oportunidades, enxergar soluções onde outros veem obstáculos, criar produtos e serviços inovadores, desenvolver ideias que atendam necessidades não satisfeitas, antecipar problemas e riscos, prever obstáculos e preparar soluções antes de agir. A imaginação é, portanto, inseparável do sucesso. Quem negligencia essa faculdade, mesmo com conhecimento e desejo, perde grande parte do potencial de realização. Exemplos de uso da imaginação. Hill apresenta diversos exemplos históricos. Thomas Edison imaginou a lâmpada elétrica funcional em sua mente antes de produzir protótipos. Ele visualizava cada detalhe do funcionamento, os materiais, os testes e até as falhas que poderiam ocorrer. Essa imaginação detalhada permitiu que ele persistisse através de milhares de tentativas frustradas. Henry Ford, com conhecimento limitado formal, utilizou a imaginação para projetar o modelo T. Ele visualizou não apenas o carro, mas todo o processo de produção em massa, criando algo revolucionário. Andrew Carnegie, ao investir em aço, não apenas estudou o mercado, ele imaginou a estrutura da indústria, como reduzir custos e aumentar eficiência, o que lhe garantiu fortuna imensa. Todos esses exemplos mostram que a imaginação não é um luxo, mas um requisito fundamental para transformar desejo em riqueza. Como desenvolver a imaginação? Hill fornece métodos práticos para estimular a imaginação. Alimente o subconsciente com ideias e desejos claros. Quanto mais o subconsciente estiver imerso em objetivos, mais naturalmente surgirão imagens mentais e soluções criativas. Pratique a visualização diária. Dedique momentos específicos para imaginar em detalhes como será a realização de seu desejo. Inclua cores, sons, sensações, passos e resultados. Associe emoção à visualização, a emoção intensifica a impressão mental, fortalecendo a fé e aumentando a persistência. Observe e aprenda com o mundo ao redor. Tudo que você vê, lê ou escuta pode servir de material para combinar ideias e gerar novas soluções. Faça perguntas à mente, pergunte como posso alcançar meu objetivo, e registre as respostas. A mente subconsciente trabalhará enquanto você se concentra em outras atividades. A imaginação e a persistência. A imaginação sozinha não garante resultados. Ela precisa ser combinada com persistência, a capacidade de continuar agindo mesmo diante de fracassos ou críticas. Hill enfatiza que muitas pessoas têm ideias brilhantes, mas abandonam os planos ao primeiro obstáculo. A imaginação precisa ser acompanhada por disciplina, ação constante e determinação inabalável para que as ideias realmente se materializem. A imaginação e a mente mestra. A imaginação também é fortalecida quando se trabalha em conjunto com outras mentes. Hill, mais adiante, explica o conceito de mente mestra, que é a reunião de duas ou mais pessoas para aplicar conhecimento, experiência e criatividade em prol de um objetivo comum. Nesse contexto, a imaginação se torna multiplicada. Cada participante contribui com visões e ideias que, combinadas, superam o que qualquer indivíduo poderia criar sozinho. A imaginação criativa versus a fantasia. É importante distinguir imaginação criativa de simples fantasia. Fantasia é diversão mental sem direção, sem propósito ou ação concreta. Imaginação criativa é sempre voltada para a solução de problemas ou realização de objetivos específicos. Hill adverte que a mente humana, quando deixada sem direção, tende a vagar em preocupações inúteis ou desejos irreais. O treinamento da imaginação é, portanto, focar pensamentos em objetivos definidos, usando emoção e desejo para gerar resultados práticos. Exercício prático de imaginação. Para aplicar a imaginação na construção da riqueza, Hill propõe o seguinte exercício. Escolha um objetivo claro, específico e mensurável. Dedique diariamente 15 a 30 minutos para visualizar o objetivo como já alcançado. Inclua todos os detalhes imagináveis: local, pessoas, recursos, sensação de conquista. Repita mentalmente cada etapa necessária para chegar à realização. Escreva insights e ideias que surgirem durante a visualização.
Ao longo do tempo, esse exercício cria soluções, planos e caminhos que antes não eram percebidos. É o processo de transformar pensamento em ação. Exemplos de aplicação moderna. Um empreendedor visualiza o lançamento de um produto, durante a visualização, antecipa problemas de logística, marketing e produção, resolvendo-os mentalmente antes de iniciar a operação. Um atleta imagina cada movimento de sua rotina de treino, antecipando a execução perfeita antes mesmo de tocar no equipamento. Um cientista visualiza cada passo de um experimento complexo, reduzindo erros e economizando recursos valiosos. A imaginação permite prever, planejar e criar, minimizando riscos e maximizando oportunidades. A imaginação como fonte de oportunidades. Hill afirma que a imaginação é onde surgem as oportunidades. Grandes invenções, negócios revolucionários e descobertas inesperadas nascem de pessoas que conseguem imaginar soluções quando ninguém mais consegue. A mente humana é como uma fábrica. Se não houver ordem e propósito, ela produzirá pensamentos inúteis. Se houver disciplina, desejo ardente, fé e autossugestão, ela produzirá ideias que gerarão riqueza. Conclusão do capítulo. O quinto passo rumo à riqueza é dominar a imaginação. Ela é o laboratório da mente, onde o desejo e o conhecimento especializado se combinam para criar planos, soluções e oportunidades. Para desenvolver sua imaginação, treine-a diariamente com visualizações detalhadas. Associe emoção ao pensamento. Canalize o desejo ardente em imagens mentais concretas. Organize as ideias em planos de ação. Combine esforços com outras mentes para multiplicar a criatividade. A imaginação não é apenas um dom, é uma habilidade que pode ser cultivada e fortalecida, tornando-se uma poderosa ferramenta para transformar pensamentos em riquezas tangíveis. Hill deixa claro: quem controla a imaginação controla o futuro, pois todo grande sucesso começou como uma ideia pensada, sonhada e repetida até ganhar vida no mundo real. A segunda parte desse vídeo já está disponível na nossa playlist. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar para ajudar o canal a crescer.